O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. Bem-vindo, bem-vinda a você que acompanha o podcast O Monolito. Hoje eu falo com José Trajano, um jornalista que vem de longe, como ele gosta de dizer, cria da Tijuca, torcedor do América, devoto de Edu, do goleiro Pompeia, o Zé para os amigos, o Trajano da ESPN Brasil, um amigo que eu tenho a felicidade de dividir um pouquinho da vida. Com o Zé Trajano a gente falou sobre saudade, sobre esperança, ou seja, sobre passado e sobre futuro, vida política, vida esportiva, carreira, memórias. Deu tempo de falar sobre bastante coisa no papo com o Zé. Prazer imenso ter Zé Trajano conosco, eu te convido a ouvir essa conversa. Zé Trajano, ô Zé, assim, obrigado, né, que você tá aqui, te dizer que é esquisito te entrevistar, dado que somos amigos, né, e às vezes é esquisito ser teu amigo também, saber o nome do seu porteiro, sabe, saber teu endereço de cor. Pô, eu entrava no teu quarto pra usar a impressora, né, conheci o Pipa, conheci pessoas e coisas da sua vida, assim, isso é muito maluco, muito legal, mas muito maluco também, e eu não tô aqui para usar a amizade que eu tenho com você a meu favor. Estou aqui para fazer um papo, fazer uma entrevista contigo. E começo falando um pouco sobre o tempo que faz que a gente praticamente não se vê, né? A gente se viu só uma ou duas vezes de um tempo para cá. Como é que você saiu da quarentena, Zé? Como é que você se enxerga no pós-quarentena, né? Como é que você se olha no espelho? Como é que está a sua... como é que você está lidando com as pessoas, com o mundo, com a autoestima, enfim, o que ficou do lado de lá da ponte, o que você conseguiu trazer, o que te marca mais nessa vida que ainda sofre, ainda tem, a Covid está aí, né? Mas a quarentena não está mais. Como é que você se enxerga de lá para cá? Olá, Yamin, tudo que você falou aí de entrar no quarto, impressora e tal, isso é prova de amizade, que legal, né? A intimidade entre amigos, né? Ainda bem que eu tenho amigos mais jovens, bem mais jovens do que eu, o que me fortalecem muito para continuar nessa estrada profissional tocando o rolinho, como diria um amigo meu. Olha, eu durante a pandemia foi aquela coisa de se recolher, igual muita gente e tal, depois fazer os programas de casa, que eu já fazia, montei uma estrutura aqui. Mas aconteceram algumas coisas comigo pós-pandemia, que tem a ver até com a pandemia, que tem a ver com saúde. Durante algum tempo, eu carregava a necessidade de eu fazer um acompanhamento do famoso aneurisma da aorta, que é uma veia, a maior veia do corpo humano. Aquilo me preocupava muito. Eu falei, pô, esse aneurisma, tem que acompanhar e tal. Até que chegou a hora de fazer a cirurgia. E pela primeira vez, diante de uma cirurgia, diante de um quadro de um hospital, com uma mesa lá com um cirurgião, um anestesista, aquela coisa toda, eu fiquei com medo. Eu já coloquei alguns stents no coração no decorrer desses últimos 15 anos, né? Mas dessa vez eu fiquei meio, sei lá, vai mexendo uma veia, a maior veia do corpo humano e tal, será que eu vou sair dessa? E uma coisa que me remeteu também, eu estou com 76 anos, né? E aí comecei a olhar em torno, né? Meus amigos todos, a maior parte dos meus amigos da minha infância, da minha geração, se foram. Falei, meu Deus, então será que chegou a minha vez? Eu digo, não pode ser. E olha, passei por cima, estou bem, 2 dias depois da UTI, já fui para casa, continuei fazendo o meu trabalho, estou com novos trabalhos em vista. Escapei dessa e escapei com certo frescor, porque eu comecei a querer... Comecei a fazer até uma dietinha, um regime para emagrecer um pouco, mas sem abrir mão do meu vinho, das coisas que eu gosto de comer. Comecei a fazer ginástica, comecei a ser mais amoroso com a mulher, com os filhos, procurar me envolver em coisas mais agradáveis, porque tem tanta coisa agradável acontecendo no nosso entorno, nesse país.
Então é isso, querido. Eu vivo um momento legal. Vivo um momento legal depois daquele momento terrível que todos nós vivemos da pandemia, que foi uma coisa cruel, que nós vimos mais de 700 mil brasileiros morrerem, que perdeu algum familiar ou um parente, que foi muito dramático. E ainda estamos vivendo isso, porque nesse momento nós estamos vendo aí o presidente que renega a vacina, está, né, tá sendo encana de vez, né, porque fez isso. Mas eu estou aí, estou pronto para o que der e vier, e muito disposto, e é trabalhando, é convivendo com os amigos, é tendo projetos, e acreditando na nossa vitória, que a nossa vitória na eleição se realize plenamente. Vai ser difícil realizar plenamente, porque há um contexto sempre contrário, mas estamos aí, estamos juntos, vamos para frente. Zé, vou até adiantar uma das perguntas que eu tinha feito aqui na lição de casa, né? De acordo com a sua resposta, eu vou colocá-la mais para cima. E você me fez lembrar também algo que a minha mãe certa vez falou e eu levei até para terapia, sabe? Que é difícil às vezes você ouvir a tua mãe falar algumas coisas muito realistas sobre si. E minha mãe falou certa vez, né? Filho, é claro que ir embora, morrer é uma pena, né? É uma pena. Mas quando eu olho ao redor, o mundo tá, o meu mundo, né, o mundo que me constituiu, já tá morrendo, já foi embora, né? A nossa vida chega uma hora que a gente percebe que a gente está se despedindo mais do que dando oi para as coisas. Então, não é tão triste quanto parece aos 30 anos a gente olhar o sol às costas, né? Isso foi a fala dela. E eu, com 35, 36 anos que eu tinha na época, foi muito difícil ouvir isso, parte da minha mãe, uma coisa foi muito realista, né? E eu queria te ouvir sobre o luto, Zé. É claro que a tua vida privada é a tua vida privada, mas você é uma pessoa que está na TV e você não faz questão de esconder um monte de coisa sobre a sua vida. As pessoas acham que sabem muito da sua vida, mas é claro que não sabem de tudo. Não sabem certamente, algumas dores daquelas que marcam uma vida, que a gente não se acostuma. Por exemplo, ver o sofrimento de uma mulher, alguém que você amou, ama, dividiu tanto da vida, tem um filho junto. Enfim, envelhecer, colecionar despedidas. Eu queria saber como é que é o luto para você, se você tem facilidade em encerrar ciclos, enfim. Como é que é o luto para você? Você sabe que o que você ouviu da sua mãe, eu falei para o meu filho, parecido. E vi que ele ficou meio chocado, assim, um pouco, né? Eu me abri com ele. Aliás, comecei a querer tomar umas providências em relação, coisa que eu nunca tinha feito na vida. Olha, você sabe que nós estamos gravando essa conversa no dia 3, 2 dias depois do aniversário da minha mãe, Dona Nilza, que faria 97 anos. É a data mais marcante para mim, porque é um grande feriado, Dia do Trabalhador, e nunca esqueci, né? Coincidia com o aniversário da minha mãe. Eu perdi o meu pai, mas eu não tinha mais uma relação muito boa com meu pai, tinha uma relação distante com meu pai, provocada muito até pela política, durante a ditadura. Mas eu gostava muito do meu pai, só que eu não conseguia me aproximar dele. Quando eu soube da morte do meu pai, foi até um acontecimento meio estranho, assim, porque eu encontrei com o grande João Máximo, grande jornalista, um dos sujeitos que mais me influenciou, né, na profissão e na vida, me ensinou muita coisa. Eu encontrei com ele lá nos Estados Unidos, era durante a Copa dos Estados Unidos. E ele conhecia o meu pai, e a mulher dele tinha trabalhado com o meu pai. Aí nós fomos almoçar, nós tínhamos feito um cartão verde lá, ele estava em outra cidade, ele veio para São Francisco, nós fizemos cartão verde, almoçamos, ele foi embora. E durante esse almoço ele falou, e aí, tem visto o seu pai? Eu falei, sabe que não, rapaz, é difícil essa relação com ele. Procura o seu pai, poxa. Seu pai já está mais envelhecido, você também está indo mais velho, entende melhor as coisas. Se distanciar do pai não é uma coisa legal. Quando voltar, procura o seu pai. Aí eu falei, tá bem, você me tocou fundo, então quando eu voltar para o Brasil, vou procurar meu pai. Desço no aeroporto, a minha mulher de então, a falecida jornalista Célia Chaim, mãe do Pedro, você não citou o nome, mas esse único filho que nós tivemos,
me recebe no aeroporto, eu entro no carro, ela encosta o carro logo depois e fala assim, olha, você quer ir para o Rio de Janeiro agora? Eu falei, não, o que tem no Rio de Janeiro? O enterro do seu pai. Porque não deu tempo de eu falar com ele e o que eu tinha prometido ao João Máximo de encontrar meu pai. Para a gente ter uma conversa, para a gente se reencontrar, para a gente tocar a vida para frente, o que restava para ele e o que eu teria pela frente. Lamento muito isso aí. Esse final... Foi assim o final da minha relação com meu pai. Final de uma relação que não houve, né? Porque já tinha acontecido, o desenlace já tinha acontecido alguns anos atrás. Tem uma coisa boa nisso aí, se é que a gente pode chamar de uma coisa boa, porque meu pai casou, meu pai teve eu e a minha irmã Maria, e casou de novo e teve 3 filhos. Casou com uma professora de história como ele. E o mais velho desses 3, que se chama Trajano também, que é meu xará, com o tempo, desse tempo para cá, você vê que meu pai morreu durante a Copa dos Estados Unidos, faz tempo. Ele começou a me procurar. E nos tornamos grandes amigos. Então, através desse irmão mais velho, meu xará, a gente começou a construir uma relação que eu achava que seria impossível. Esse lado do meu pai, o lado que me incomodava. E, curiosamente também, ele, apesar de sempre falar do meu pai, da paixão dele pelo pai, da saudade que tinha do pai, aquela coisa, ele é o oposto do meu pai. Apesar de ser a cara do meu pai. Mas ficou uma coisa muito curiosa. Eu encontrar um irmão, que eu tinha pouco contato, tem o mesmo nome do que eu, através, depois da morte do meu pai, ele, apaixonado pelo pai, eu com desconfiança, mas também no fundo apaixonado, começamos a ter uma relação que se mantém até hoje, que é uma relação entre trajanos, né? Entre trajanos. Em relação ao luto, eu já não vivia mais com a Célia, que é mãe do Pedro. Ela já ficou muito doente durante muito tempo. Ela teve uma doença que é degenerativa, ela sabe, tinha que ter muita assistência de cuidadosos, de cuidadores, né? E não tinha mais jeito, uma coisa cruel, pessoa jovem, inteligente, uma baita jornalista e tal. Mas ela mesmo, quando começou a ficar muito doente, e a relação ficou complicada, eu não sabia bem como me colocar, queria prestar jogar minhas energias ali, mas não conseguia muito. Ela mesmo escreveu uma carta para mim, quando ela tinha condição ainda de escrever, sugerindo que a gente se separasse. Ela dizia, eu não tenho mais jeito, a minha vida aqui está... Mas você tem muita coisa pela frente. Melhor que você pode fazer para a nossa relação, para você, para o nosso filho, e você é uma pessoa de quem eu gosto muito, toca a sua vida. Toca que está decidido o que vai acontecer. E eu, sei lá, toquei minha vida, de um jeito meio, sei lá como, mas toquei. E dei toda a minha energia, acompanhava não tão de perto, mas tudo que eu podia fazer por ela fazia, mas foi a maneira que eu encontrei. Eu cumpri o que ela me pediu. Seu pai foi professor, né? Seu pai era professor, é isso? Foi professor de História e depois ele foi, com o tempo, diretor do patrimônio, do Arquivo Histórico do Rio de Janeiro e diretor do Patrimônio Histórico do Rio de Janeiro. Certo, você teve um professor, então, em casa, alguém que, poxa, deve ter, né? Deve ter sido um atalho, uma ponte para você tocar seus primeiros saberes, né? Se interessar por algumas coisas. No entanto, você é o jornalista por quem entrou na redação, né? Não é o jornalista que fez a academia, 4 anos de faculdade. Você é o jornalista da redação. Começou muito cedo, aos 16 anos. Já estava no batente. Você teve diversos trabalhos em diversos meios. Acredito que não tem muito do que reclamar, né? Foram bons empregos, alguns médios, alguns melhores. Mas eu estou presumindo que chegou um momento na sua carreira, já na maturidade, como chefe de uma TV, né? Você foi cabeça de uma TV como a ESPN Brasil, uma época em que você ganhou bastante dinheiro. Não estou falando que ficou rico, riquíssimo, mas ganhou bem, ganhou um bom dinheiro.
Se essa minha premissa for verdadeira, eu queria saber o que foi que um bom salário, o que foi que o dinheiro te deu que você não imaginava, assim. Eu queria saber um pouco do seu luxo, porque, cara, quem não te conhece pessoalmente, talvez não saiba que você realmente não usa uma bermuda cara, você não usa um sapato caro, o seu luxo não tá aí. Eu queria saber onde é que tá o seu luxo. Não, primeiro eu não ganhei esse dinheiro todo. Eu tinha um bom salário, realmente eu tinha um bom salário. Chegou uma época que eu tinha dois salários. Um salário na carteira, né, eu era CLT, como diretor, e ganhava uma verba como comentarista. Aí, essa época, eu ganhava um bom salário. Depois cortaram isso, eu fiquei só sem esse dinheiro de comentarista. Depois, com o tempo, eu deixei de ser CLT, fiquei só como comentarista, até que houve desenlace, sair da ESPN. Mas foram muitos anos, né? Eu trabalhei lá, somando isso tudo, de quando começou, depois eu saí, eu acho que deu 21 anos e tal. Eu consegui, com esse trabalho da ESPN, que era um bom salário, nada comparando com o salário de pessoal, nem comparar com diretores, mas com gente de elenco de Globo, de outras televisões e tal, era ínfimo. Que é ínfimo, bem menor, né? Vamos dizer que é bem menor. Eu consegui comprar um apartamento, mas junto com a minha ex-mulher, né? E um apartamento em Campo de Jordão, que até hoje dá problema, porque não tem direito a bits, condomínio, não sei o que e tal. E depois, com o tempo, com a separação, com a minha saída, esse apartamento ficou para os filhos. Eu tenho um apartamento aqui na Vila Madalena, que você até conhece, que é um apartamento muito charmoso, num lugar muito, que eu gosto muito, encantador. Mas é um quarto, né, duas salas, que eu me abrigo aqui. Agora, o que eu fiz com o dinheiro, primeiro que não era tanto dinheiro assim, vou voltar a repetir, foi viajar bastante. Sempre gostei muito de viajar, comer bem, beber bem, ajudar algumas pessoas que eu podia ajudar, sabe? Que precisavam em determinado momento. Olha, eu não dirijo, eu não tenho carro, não tenho moto, sabe? Nunca gostei de comprar roupa. Então, meu dinheiro foi aquela coisa de viajar. Fui várias vezes para a Europa, andar pelo Brasil, comer bem, beber bem, festejar, né? Mas nunca fui um cara nem mão de vaca, nem de banjar, porque não era tanto dinheiro assim. E guardei um dinheirinho para esse momento que eu vivo, né? Que eu já estou com 76. O plano de saúde, quando eu trabalhava na ESPN, era um baita plano de saúde, né? E agora, à medida que você vai. Depois acaba, né? Quando você sai. Tem uma duração aí. Mas depois que você vai ficando mais velho, o custo do plano Nossa de saúde, Senhora. amigo, o cara com 76 anos, é um negócio absurdo. Então eu guardei um dinheirinho para pagar esse plano de saúde. Eu falei da cirurgia que eu fiz. Vou te dar uma ideia de preço da coisa, só para você entender, para a gente ficar transparente. O meu plano de saúde não é um plano de saúde, nada demais. Ele é péssimo no reembolso. Péssimo no reembolso. Mas ele permite que você fique até em bons hospitais. Nada de Einstein, Sírio e tal. Mas, bom, 9 de Julho, Oswaldo Cruz, bons hospitais, né? Eu fiz essa cirurgia do aneurisma da aorta abdominal. Durante meses eu fiquei esperando o retorno do plano, porque o plano ia pagar o tal stent, porque coloca um stent aqui no abdômen. Não é um stent pequenininho igual aquele do coração, é um baita no stent. O valor desse stent variava entre 100 a 200 mil reais. Não tive que pagar, o plano pagou. Durou meses para decidir. A cirurgia saiu 45 mil reais para pagar para o cirurgião, anestesistas e assistentes e tal, mais 9 mil para o cardiologista que me atendeu e ia sempre lá. O que eu fiz? Eu tinha o dinheirinho guardado esperando isso. Fiz um acordo com eles, pagando prestações. Então, o que você fez com o dinheiro? Guardei o dinheiro para ter esses sufocos. E sabe quanto o plano me devolveu? Por exemplo, o cardiologista custou 9 mil. 9 mil de cardiologista. 900 reais. 10%. Essa é a devolução. Então, dinheiro ainda tem guardadinho ali para viver ainda decentemente, de uma forma legal, mais algum tempo.
Mas eu continuo trabalhando. Porque se eu não tivesse continuado a trabalhar, eu não teria condições de manter o padrão de vida que eu tenho. E que padrão é esse? Padrão normal, do sujeito que trabalhou a vida inteira e ganhou bem. Porque a vida inteira eu não ganhei bem, não. Porque quando eu cheguei aqui em São Paulo, eu vi com a mão na frente e outra atrás. Eu não tinha mais lugar para trabalhar no Rio de Janeiro. Sabe onde eu ficava hospedado? Em HO, ali no centro da cidade. Foi até uma tragédia, porque eu dormia no HO, ali na rua Major Diogo, que eu chamava de Hotel Major, porque tinha um defeito no letreiro, parecia que tinha um Cicloflex no O, então eu chamava de Hotel Major. E o que acontecia? Tinha que dormir lá e sair com a mala durante o dia, que eu guardava na mala de um companheiro, do colega do Jornal da Tarde, onde eu estava no Jornal da Tarde. Porque era um hotel de trepação, sei lá o quê. Então, eu dormia ali com a minha mala, saía com a mala, levava para o Luiz Carlos Assis, ele abria a mala do carro, botava a mala ali durante o dia. Sabe o que aconteceu um dia? Arrombaram a mala do carro e levaram a minha mala e a mala dele. Fiquei, inclusive, sem mala. Então, realmente, eu fiquei com a mão na frente e outra atrás quando eu cheguei em São Paulo. Uma HO é um quê, Zé? Só para... HO é hotel aqueles hotéis de baixíssimo, certo, entendi. Sabe? Perfeito. Zé, você jovem, mas já um adulto, claro, trabalhando, tudo mais, você começa a trabalhar um pouco antes do golpe militar, né? E queria saber se quando a ditadura começou, puxando na memória, se você, né, sem digamos assim, a memória pura, né, a memória sem ajuda de outras coisas ao redor, se naquele 31 de março de 64, se em abril de 64, se você tinha clara noção do que estava acontecendo e o que você lembra das pessoas ao redor, do que você sentia, o que as pessoas sentiam, dava para saber, você já sabia, como é que era esse Zé Trajano jovem, começando uma carreira, tendo que lidar com uma coisa que, sei lá, tô palpitando aqui, que era de difícil, de compreensão, mais difícil na época do que é hoje. Talvez se não tivesse no Jornal do Brasil, eu não tivesse entendido do jeito que eu entendi, do jeito que eu sofri, do jeito que eu vivenciei. Como eu já trabalhava no Jornal do Brasil, eu tinha ao meu redor pessoas que me influenciaram muito e que me contavam, e elas estavam transtornadas, pré-golpe e ali nos primeiros dias de golpe. E o Jornal do Brasil, a sede do Jornal do Brasil, a redação, era no centro do Rio de Janeiro, na Avenida Rio Branco, por onde passavam todas as passeatas de manifestações contra e a favor. Então havia no jornal um ambiente, esse ambiente me fez entender o que estava acontecendo. As conversas eram travadas na redação. E porque se eu tivesse ainda sendo um jovem da Tijuca, morando no prédio, para ter uma ideia, o meu prédio, onde eu morava, lá na Tijuca, na Rua Férez da Cunha, o pessoal do prédio comemorou o golpe. Talvez eu estivesse vendo aquilo de um outro jeito. Mas o fato de ter virado jornalista, era um aprendiz, aí não foca, mas convivido com gente que todo dia a gente conversava sobre aquilo, a conversa, a tragédia, a frustração, a raiva e tal. Eu não fiquei comemorando o golpe, pelo contrário. O que eu fiz? Eu fui trabalhar junto com o João Máximo, não tinha condução, a gente nem sei como nós chegamos e tal no Jornal do Brasil. O Jornal do Brasil tomado pelos fuzileiros da Vaz. Fiquei zanzando sozinho depois pelo centro da cidade do Rio de Janeiro, sem eira nem beira. As pessoas ouvindo a Rádio Marinho Veiga, a Rede da Legalidade, que era uma rede de resistência ainda, tentando animar a população que estava na rua. Muita gente assim andando ali pela Cinelândia. Até teve uma hora que alguém levou um tiro ali perto, que era um tiro que veio do clube militar, no popular, ali perto da gente. Perto da gente, eu e a multidão, você entendeu? E eu não sabia o que estava acontecendo direito. Como é que eu vou sair dessa? Como é que eu não vou voltar mais para casa? Eu coloquei, inclusive, um paletó de terno, porque eu não sabia se ia voltar para casa. Eu estava disposto ali para encarar alguma que viesse de resistência. Então, o dia e o dia seguinte, os dias, sei lá o quê, foram vividos
com conhecimento do que estava acontecendo, porque eu tive contato com gente como se fossem verdadeiras aulas, né? E por isso sofri muito. E aí daí em diante eu fui um sujeito... Até hoje eu me considero um revanchista, porque eu não me conformo com o que esse golpe de 64 fez com os brasileiros, né? Tantas pessoas tiveram que se exilar, foram torturadas, assassinadas e tal. Isso, para mim, como esses militares nunca foram punidos, como aconteceu na Argentina, no Chile, no Uruguai, eu virei um revanchista, porque eu sempre achei que devia ser, sabe, os brilhantes úlceras da vida deveriam pagar caro e não pagaram. Você me faz lembrar um texto do Flávio Gomes sobre o Ayrton Senna, um dos aniversários, né, 10, 15, 20 anos, sei lá, da morte do Senna, e ele, é claro, ele fala num tom irônico, né, com um tom de ironia, mas dá pra gente entender o que ele quer dizer, que quando o Senna morre, nunca mais um GP foi igual, né? Porque eram menos brasileiros, era menos páginas nos jornais para preencher, menos mídia para a Fórmula 1. E ele passou a encontrar menos os jornalistas, colegas de sempre nas viagens, passou a ter menos verba para fazer as suas viagens, enfim, mudou tudo. Depois que o Senna morreu, mudou tudo na cobertura da Fórmula 1. E ele não gostava do Senna porque, segundo ele detesta que se metam na minha vida. Né? Essa é a frase, eu detesto que se metam na minha vida, e a morte do Senna mudou a minha vida, caramba. E acho que, né, para quem viveu na ditadura, eu faço essa alegoria aí também, porque tem isso, né? A ditadura alterou a tua juventude. Agora, que é muito marcante. Até outro dia o João Márcio me lembrou. O João Márcio mora em Teresópolis, está com mais de 80 e tantos anos. Dias depois, eu não me lembro exatamente, teve a Marcha com Deus pela Família. Teve em São Paulo e teve no Rio de Janeiro. E eu e o João Márcio estávamos indo, porque a gente ia junto para o jornal. Ele morava em Vila Isabel, na Tijuca, a gente pegava a mesma condução para ir junto. Saltamos não sei onde, fomos em direção à redação, à sede do Jornal do Brasil. Mas nós estávamos na calçada e quem via em sentido contrário? A marcha. A Marcha com Deus pela Família, no sentido contrário meu e do João Márcio. Veja que cena. Inesquecível para mim e para ele. A gente então ficou na calçada, bem colado aqui onde podia ficar colado, assim, na vitrine, no muro, e se esfregando aqui pelo lado, porque a multidão ocupava não só a rua, como também as calçadas. Então éramos nós dois contra milhares e milhares de brasileiros gritando a favor do golpe. Outro dia ele me lembrou disso. Talvez seja o momento mais marcante da ditadura que aconteceu comigo. É um negócio assim de filme, mas vivido intensamente. Esse trajeto que eu não sei, eu acho que a gente saiu ali do Largo da Carioca até a sede do Jornal Brasil na Rio Branco, parecia horas. E demorou muito, que o normal, porque nós tínhamos que, sabe, nos esgueirar dessa multidão. Foi um negócio, olha, duro, muito duro. E o João Márcio, para ele, é inesquecível. Tanto assim que esse ano, 2023, ele escreveu para mim lembrando disso. Ô Zé, algo que eu falo para as pessoas, né? Muita gente pergunta, sabe que quando a gente tem um contato com o Zé Trajano, muita gente pergunta, e como é o Zé? O Zé é legal? Como é que é bacana o Zé? Tal? Como é que o Zé fala? Tal? E eu costumo sempre falar que uma coisa que eu não entendo no Zé é como continua frito por futebol. Né? Como é que um cara jovem que estava na Copa de 70, assistiu a Copa de 70 ao vivo, chega em 2023 frito por futebol ainda, assistindo um monte de jogo? Isso tem que gostar muito. E é uma coisa que eu admiro demais. Eu não sei se eu vou chegar em 2050 ainda com saco para tanta pauta que se repete no futebol. Mas, enfim, eu falo isso porque quando você visitou a Central 3 para conversar comigo, para conversar com a gente e sugerir um podcast, a gente tinha certeza que você ia perguntar sobre o aluguel do estúdio, e queria falar alguma coisa sobre estúdio, mas sobre negócio. Não que você queria fazer um podcast, estar ali com a gente. E esse dia, Zé, o dia que você, pediu para conversar com a gente, depois pediu para estar com a gente tinha a ideia, e a gente
tem essa ideia, as pessoas costumam ter essa ideia de que o jornalismo tradicional, o jornalismo não, né? Mas não só o jornalismo, mas a empresa grande, a empresa que não é a independente, né? A gente faz mídia independente aqui, mas a mídia que, poxa, tem tudo, entre aspas, entrega tudo para as pessoas e não entrega. Muitas vezes a gente sente falta da coisa mais simples, da coisa mais independente, com um pouquinho menos de pressão de repente. E foi um puta presente esse dia. Eu te conto essa história porque eu quero saber qual foi o melhor dia da sua carreira. Qual foi o dia que você deitou na sua cama e falou, cara, deu certo, ganhei, funcionou. Porque esse dia que você foi na Central 3 da primeira vez, eu cheguei em casa, deitei na cama e falei, porra, Central 3, caralho, funcionou, o negócio andou. Então tô até enrolando um pouco aqui para você pensar em qual foi o grande dia da sua carreira. Não, vamos por partes. Quer ver uma coisa? Eu acho que o fato de ter conhecido vocês ajudou muito a eu ter esse comportamento que eu tenho hoje. Porque quando eu durante muitos anos, me dediquei a ESPN Brasil, era a minha vida, né? O dia inteiro, né? Só falava de ESPN Brasil, saía da ESPN Brasil para encontrar as pessoas no bar, pauta, reuniões, sei lá o quê, sofria, sorria, e comemorava. Quando eu saí, eu fiquei meio assim. Então, na medida que eu fui conhecendo gente como vocês, da Central 3, isso foi me alimentando, foi me provocando, me estimulando a tocar o barco para frente. E me fez muito bem, está fazendo muito bem. Então, o dia que você já falou, deitei na cama, sei lá o quê, sabe de uma coisa, sabe o que eu posso te dizer? São todos os dias. São todos os dias que eu me vejo produzindo. Claro, se eu falar, a Copa de 70, eu estava lá, quando o Brasil acabou o jogo contra a Itália, a gente se abraçando lá no estádio de Jalisco. Foi Jalisco o estádio? Jalisco foi a primeira fase, né? A final foi no Azteca. Foi o outro, a Cidade do México, né? O Jalisco foi Guadalajara, né? Todos os outros jogos. A gente se abraçando e tal, no Brasil, e sei lá, eu merece um gol do Pelé, que eu estava atrás do gol ali, vi quando o Pelé bateu o gol, falei, pô, eu estou fazendo parte da história, que legal, estou aqui, né? Depois quando eu voltei para a redação, todo mundo festejando, o Jornal Brasil fez uma cobertura maravilhosa, grande, mas é gozado. Eu curto muito o momento presente, sabe? Os meus últimos tempos e o que virão. Então, para mim, o agora está sendo mais importante, o mais delicioso, sabe? É o chantilly do morango. Chantilly do morango. Zé, olha, se eu pudesse voltar no tempo, voltasse especificamente para 1996, eu não sabia que aquele jogo de vôlei, aquele bendito jogo de vôlei entre Brasil e Cuba, eu não sabia o que era Cuba, quem era Cuba, né? Eu torci tanto pro Brasil naquele dia e chorei quando passou no placar eletrônico na Globo a reportagem sobre a briga, as meninas do Brasil ali chorando, tal, Ana Paula inclusive. Apesar da Ana Moser, né, se eu pudesse voltar no tempo eu não teria torcido tanto contra Cuba. Eu odiei Cuba aquele dia, eu adorava aquela seleção brasileira. O Zé é da ESPN Brasil, que correu muito o interior, atrás de jogos, cobriu muito o começo de carreira de atleta, mostrou muito do perrengue. E a gente sabe que um atleta no Brasil, muitas vezes não tem apoio de ninguém, às vezes nem da família, porque a família sabe que vai sofrer, sabe que a chance é pequena. É um cara que acorda sempre muito cedo. É um sacerdócio, né? Atleta no Brasil muitas vezes passa por um sacerdócio, assim. Não pinga grana, não pinga mídia, vive com incerteza, a estrutura é sempre falha, tem mais água na pista de atletismo do que na piscina, né? É difícil. Realmente, para ser atleta no Brasil, de ponta, você tem que realmente ser muito valente. Salvo pequenas exceções onde a estrutura realmente alcança desde a base, a pessoa é criança, pré-adolescente, adolescente e consegue ter acompanhamento de qualidade. Te pergunto isso porque a gente está no começo de maio, a gente acabou de ver a Confederação Brasileira de Vôlei sendo suspensa porque está bancando um jogador de vôlei que sugeriu um tiro na cara do presidente da República. A gente vive um caso de miséria intelectual
que a gente não pode aceitar, mas ao mesmo tempo a gente precisa entender que o atleta às vezes tem pouco tempo para se informar, tem pouco tempo para se politizar. Eu queria saber como é que você enxerga, né, desse nosso ângulo aqui, de quem está sempre, né, o jornalista está sempre buscando a politização, a compreensão, a reflexão das coisas. Como é que a gente tem um olhar mais generoso para o atleta brasileiro em situações como essa, né, onde eles mais precisam, né, porque, é claro, não estou pedindo que a gente seja generoso com um cara que sugere um tiro na cara de um presidente, mas a estrutura toda sofre, né, e tá cheio de gente aí que não merecia tá no mesmo balaio, porque para cada Ana Paula tem uma Ana Moser no time, né, do mesmo lado da trincheira. Olha, deixa eu fazer um recorte aqui para tentar colocar isso aí. Um dos programas, dois programas dos quais eu me orgulho muito de ter produzido na ESPN, três, vamos dizer, foram Caravana do Esporte, o Brasil da Copa do Brasil, Histórias do Esporte. O História do Esporte, que era o Roberto Salim, para dirigir, fazia as matérias, ia muito em cima do atleta, técnico, né? Mostrando a dificuldade, mostrando as virtudes, mostrando o trabalho hercúleo para se tornar um atleta sem condição, lugar para treinamento, a perseguição que sofria de dirigentes, de falta de patrocinadores, desse negócio todo. O Caravana mostrava um projeto que eu desenvolvi, mas quem tocou, fez, botou de pé foi a Ana Moser, citada aí por você, junto com a Adriana Saldanha, que existe até hoje, corre o Brasil, pelos rincões do Brasil, levando a prática esportiva para lugares que não oferecem essa prática esportiva no jeito mais intenso, leva professores, ex-atletas e tal. E o Brasil da Copa do Brasil era mostrar o Brasil para os brasileiros. Então, quando tinha um jogo de futebol da série da Copa do Brasil, em vez de transmitir apenas o jogo, nós mandávamos uma equipe uma semana antes. Geralmente era o Elvídio Matos, que mostrava a região, o turismo, a gastronomia, a cultura, o povo, o linguajar, a música, durante a semana inteira, né? Isso eu quero repetir, viu, Yamin? Nós vamos fazer isso juntos. O que eu quero fazer, se eu for mesmo para a TV Brasil, olha o nome da TV, TV Brasil. Então, a TV Brasil tem que mostrar o Brasil. Na hora que transmite um jogo do Campeonato Baiano, a narração tem que ser dos baianos lá. Nós temos que fazer um abre o jogo junto com eles, explicando que jogo vai ver. Mas correr esse país, sabe? Correr esse país, mostrando muito desse sofrimento, dessa angústia, da dificuldade do atleta. Agora, voltando ao início, você começou com a punição, esse canalha, esse ser abjeto que é esse Wallace, a Confederação Brasileira de Vôlei sempre foi dirigida por um bando de safados. Sempre se beneficiou com verbas atreladas a governos, desde o Collor, do Bolsonaro. Os dirigentes do vôlei brasileiro sempre dirigiram o esporte brasileiro, sabe? E não apoiando as boas causas. Todos eles se completaram, se deram muito bem, então esses sim estão ricos. O outro dirige a Organização Internacional, gente que era da Rede Globo, ligada a ele, está morando fora, porque é braço direito desse que foi presidente da Confederação. Agora, o atleta, talvez isso, que saia muito cedo, que convive com um meio despolitizado, que ele é incentivado a não pensar em outras coisas a não ser o esporte. Aí vai depender de cada um. Vai depender de cada um. Porque eles têm medo de perder o patrocínio, têm medo de serem mandados embora do clube, têm medo de serem deixados de lado pelo treinador, pelo dirigente. É uma situação muito complexa. Mas eu acredito também que a gente tem que mostrar muita coisa. A imprensa esportiva brasileira hoje é o seguinte, está reduzida ao seguinte: reportagem praticamente acabou. Que falta que faz o Roberto Salim, o Lúcio de Castro e alguns outros, né? Esses estão... Acho que jornalismo de reportagem é caro. Então reúne um bando de homens, principalmente homens,
Ainda bem que algumas mulheres estão entrando, quebrando essa barreira, mas são poucas ainda, mas estão conseguindo romper algumas aqui e ali barreiras. E é a cultura do eu acho. Aí fica todo mundo na mesa. Eu acho que o Ancelotti devia. Eu acho que o Luxemburgo. Eu acho. Gente que mal tirou as fraldas. Gente que nunca fez uma entrevista com ninguém. Que nunca botou o pé no barro. Aliás, quer ver uma coisa que eu admiro na Central 3? É o gosto. Vamos chamar de uma coisa que eu não gosto muito, mas é pelo futebol raiz, pelo esporte raiz. Na hora que você posta a torcida, uma imagem que você colocou, se a gente tivesse com a TV Brasil já fazendo, dos jogadores do São José revirando a faixa, uma faixa que ficou muito tempo de cabeça para baixo, porque a torcida estava revoltada. Na hora que o time consegue uma conquista, sobe, e os jogadores vão lá e... Olha que ato legal, olha que coisa bonita, sabe? Na hora que o Gil conta aquelas histórias lá do Nordeste, na hora que vocês recuperam o amor pelo esporte, pelo futebol, fazendo meu time de botão, isso enriquece, isso é importante. Nossa, eu acho o seguinte, agora a cultura do eu acho. Vamos nos unir em alguns lugares, a Central 3 já faz isso. Vamos ver se a gente consegue fazer na TV Brasil, que outras pessoas já estão fazendo em outros lugares, para que o jornalismo esportivo não fique reduzido a essas mesas redondas infinitas, onde todo mundo é dono da verdade e não leva nada. O esporte, o atleta, o técnico, o preparador físico, sei lá, essa gente tem que ser mostrada por inteiro, não fazendo passagem. O repórter não quer fazer passagem. O repórter não precisa aparecer. O repórter não precisa aparecer. O importante é o conteúdo, sabe? O papel do jornalismo esportivo é muito importante para que a gente dê voz, aí sim, dê voz a esses atletas que querem falar, mas não tem para quem falar porque não são perguntados sobre isso. Ô Zé, estamos terminando o papo. Você sabe que, enfim, a gente teria como falar sobre mais uma porção de coisas aqui por horas e horas. Mas o monolito é feito para isso, para durar aqui 40 e poucos minutos, justamente para parecer que dava para falar um tanto mais. Isso é proposital num mundo, né, o mundo atual aí, onde tantos podcasts têm 2 horas e meia para tentarem recortar um pedaço de 10 minutos para as pessoas ouvirem um pedaço de 10 minutos. Aqui a gente não faz com corte. Para terminar contigo, Zé, primeiro, enfim, acho que já parti pro sentimental demais aqui, já falei, acho que já tá claro para você, não de hoje, mas de muito tempo, quanto... Você podia cantar aquela, o sentimental, eu sou demais. Mas estando isso claro para você, vou pegar carona algo que você falou na sua primeira resposta, né? Você falou que tô legal, tô no momento legal. Você falou isso. E para terminar, eu queria te ouvir sobre se o seu momento com o seu país tá legal. A gente tem o mito do brasileiro cordial caindo, né? O brasileiro não é cordial coisa nenhuma, o brasileiro é violento, o brasileiro é misógino também, né? O brasileiro é bairrista, o brasileiro é egoísta, o brasileiro tá numa viagem muito negativa aí, com uma porção de coisa. Tá difícil, a gente tá saindo de 4 anos realmente de trevas, não tinha como sair sem sequela. Ao mesmo tempo, você, Zé Trajano, é insultado por um lado, mas também muito abraçado por outro lado. Então você bebe dessa, né? Você sente esses dois lados, né? Mas eu queria saber se depois de tudo que aconteceu em 18, de tanta Damares, de tanto Ricardo Salles, as pazes estão feitas com o Brasil, você se sente mais brasileiro do que nunca, ou muito pelo contrário, enfim. Queria te ouvir sobre isso pra gente ir embora. Eu não estou completamente feliz, eu estou mais para triste do que para alegre. Porque o Bolsonaro pode acabar, pode ficar inelegível, pode ser preso, pode ir para o diabo que o carregue, mas o bolsonarismo está aí, sabe? O que esse Congresso vai perturbar e já está perturbando, o que é a criação dessas CPIs só para atrapalhar o governo do Lula. Nós tivemos ganhos, você tem um Silvio Almeida, você ter a ministra dos povos indígenas, você ter
a Aniele Franco, você tem ganho, você fica satisfeito quando houve um Silvio Almeida, né? Com o próprio Flávio Dino, você vê o governo preocupado contra o desmatamento, tentando resolver o problema dos Yanomamis, né? A defesa da mulher. Mas, mesmo assim, você vê a minha preocupação com a prefeitura. O relator da CPI, do MST, vai ser o Ricardo Salles. Não é só aquele da boiada. Aquele que falou que tem que tratar o MST a tiro na cara. Então, eu confesso que eu ando muito animado, por um lado, com essas conquistas aí, mas com muito receio que a gente não vai conseguir muita coisa. A gente se libertou do calhorda, do safado, do vendilhão, né, desse ser abjeto, mas aquilo, com aquela ênfase, com aquela euforia que a gente tinha no dia da eleição, do ganho, eu vejo no dia a dia que vai esbarrar está esbarrando em muita coisa. Vamos ter ganhos, temos mais vontade de falar que somos brasileiros, o Brasil lá fora está sendo visto de uma forma diferente, nós temos avanços em determinadas situações, mas está complicado, porque esse pessoal quer complicar. Por exemplo, dar um exemplo só para terminar. Criar uma CPI do 8 de janeiro, você inverter a coisa, a vítima virá responsável, é inacreditável. A PL das fake news, fizeram várias fake news contra a PL das fake news. Quer dizer, são coisas inacreditáveis que acontecem. Mas valeu, vamos em frente. Vamos acreditar em... Tem muita coisa para a gente se agarrar e acreditar. Tomara que muita coisa dê certo. Obrigado, Zé. Até a próxima. Falou, Yamin. Um abração. Muito obrigado, Zé Trajano, e obrigado a você também, que deu play, ficou com a gente ao longo dessa conversa. A gente se encontra em breve, mais uma edição do Monolito vem já já. Sempre lembrando, o Monolito sai pela Central 3, que é uma produtora independente de podcasts, cujo financiamento coletivo está em apoia.se/Central3. Apoie a produtora independente que você consome. Grande abraço, tchau, tchau.